Olá pessoal, falando de Bíblia essa semana traz o tema Pergunta em Debate, o dom de curas. À luz das Escrituras iremos trazer um pouco do que a Palavra de Deus diz a respeito disso para os dias atuais. Realmente existe ainda o dom de cura, algumas pessoas têm a capacidade divina de curar, de impor as mãos, de fazer paralítico andar, cegos enxergarem e até mortos ressuscitarem. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse tema aqui no Falando de Bíblia. Bom pessoal, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que sempre a gente vai depender da soberania de Deus para todas as coisas. É claro que o Senhor Deus pode curar qualquer pessoa nos dias atuais, Ele pode fazer milagres extraordinários, Ele pode proporcionar a cura a pessoas desenganadas pelos médicos e Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive ressuscitar pessoas. Só que no Pergunta em Debate de hoje a gente vai se ater aos dons de cura, aqueles que os apóstolos tinham, onde eles impunham as mãos nos doentes, onde eles faziam paralíticos andarem, cegos verem, expulsavam demônios. O próprio Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes, usou esse dom de cura que ele tinha naturalmente para libertar algumas pessoas de doenças. Então a gente vai ver, através da Bíblia, se ainda isso é capaz de acontecer nos dias atuais, se existem ainda esses homens inspirados nos dias de hoje para que possam proporcionar essa cura às pessoas. Bom, a gente vê muitas igrejas, religiões, curandeiros que ainda, assim, por dizer, proporcionam esse dom nos dias de hoje. Muitas pessoas recorrem a gurus espirituais, a pessoas que têm esse dom de cura, seja em qualquer meio de religião. Dentro do segmento evangélico, a gente vê muitas pessoas indo a igrejas, abarrotadas de pessoas atrás de cura, atrás de soluções para os seus problemas. Bom, mas a gente vai para a Palavra de Deus, como de costume, para ver o que ela nos diz a respeito disso. O texto que a gente vai ler hoje fica em 1 Coríntios 12, versículo 9, onde o apóstolo Paulo estava falando a respeito dos dons, que o Espírito Santo tinha dispersado nos irmãos. E aí vamos ler um pouco desse texto e a gente vai entender um pouco o que significa esse dom de cura. 1 Coríntios 12, 9. O texto diz assim: há outro no mesmo Espírito a fé, e há outro no mesmo Espírito dons de curar. Bom, a gente precisa, antes de mais nada, entender que o dom de cura era uma manifestação temporária usada por Jesus Cristo. Ele foi o precursor dessa manifestação do dom de cura, onde ele curou inúmeras pessoas por onde ia, onde ele demonstrava sua compaixão e sua autoridade através da cura. Também foi usado pelos apóstolos e pelos 70 enviados por Jesus e por alguns poucos companheiros dos apóstolos, como Filipe. Essa habilidade era identificada como um dom pertencente somente aos apóstolos. Acredito que hoje as pessoas não tenham mais esse dom de cura que foi estendida para os apóstolos. Eu acredito que cessou lá na era dos apóstolos, mas naturalmente entendemos que o Senhor Deus ouve as orações sinceras dos seus filhos e naturalmente ele pode curar qualquer doença, como a gente falou anteriormente. Algumas pessoas entendem que a cura devia ser algo comum, esperado para todas as épocas, mas não é esse o caso. No Antigo Testamento, poucas vezes a gente encontra registro de cura na história. Nunca houve, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o dom de curas tão evidente como se teve quando ele esteve presente na Terra. Ele meio que tornou a cura comum. Somente depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, houve uma explosão autêntica de curas. Isso se deu à necessidade singular, única, de autenticar o Messias e os primeiros milagres do Evangelho. Jesus e seus discípulos baniram praticamente por um tempo todas as doenças da Palestina. Mas essa foi a era mais grandiosa da história da redenção e naturalmente pedir essa autenticidade. Normatizar a cura seria normatizar a vinda do Salvador,
E este dom pertenceu apenas àqueles que viveram naquela época. Vale lembrar que o dom de cura nunca foi necessariamente usado somente para trazer saúde física às pessoas, ou seja, para aliviar ou para trazer uma qualidade de vida. O próprio apóstolo Paulo era doente, mas não usou do dom que tinha para curar a si próprio. E nem pediu para outros apóstolos ou irmãos que tinham dom para curá-lo. O seu amigo Epafrodito estava à beira da morte e mesmo assim o apóstolo não curou ele. Quando o Timóteo estava doente do estômago, o apóstolo Paulo não curou ele, recomendou que ele se tratasse de outra maneira. Paulo também deixou Trófimo doente em Mileto. As curas não eram uma norma diária para a vida do apóstolo Paulo. Ele não precisava estar curando todo momento para evidenciar que ele era um apóstolo de Deus, mas ocorriam quando ele precisava chegar num lugar para evidenciar a mensagem que ele trazia. Como, por exemplo, na ilha de Malta. Ele precisava evidenciar o evangelho. E muitas vezes a cura autenticava esse evangelho que ele pregava. Então, a conclusão que chegamos é que o dom de cura era para autenticar o evangelho. Os apóstolos usavam muitas vezes para autenticar a mensagem do evangelho e não necessariamente para trazer um conforto ou uma qualidade de vida para os enfermos. Então, entende-se que o dom de cura cessou nos apóstolos e era algo para evidenciar, para testificar o poder de Deus e do Evangelho para aquela época. Naturalmente, entendemos que nos dias de hoje não encontramos pessoas capacitadas para curarem, para fazerem paralíticos andarem ou até mesmo para restaurar qualquer tipo de saúde das pessoas. Se fosse assim, alguém iria sair nos hospitais impondo as mãos e curando milhares e milhares de pessoas. E é isso. Espero que você tenha entendido um pouco acerca mais do dom de cura. Reforçamos mais uma vez que entendemos que o Senhor Deus, na sua grande misericórdia e poder, pode curar qualquer tipo de pessoa e doença. Mas entendemos que o dom de cura é evidenciado em qualquer tipo de pessoa, pessoas que têm o poder de impor as mãos e de fazer grandes milagres. Isso cessou na era dos apóstolos. Obrigado. Na próxima semana traremos mais um tema Pergunta em Debate.